Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é expressões sinônimas e expressões antônimas. Vamos lá? Bem, o que são expressões sinônimas? Sinônimo é a palavra de origem grega, sim, mas ônima, que significa com mais nome. De maneira geral, são palavras da mesma classe gramatical que possuem significados idênticos ou muito próximos. Uma palavra é considerada sinônima de outra quando pode substituí-la em diferentes contextos sem que haja alteração de sentido. Marca aí, sem que haja alteração de sentido. Na semântica, campo de estudo sincrônico ou diacrônico da significação das palavras, os sinônimos são classificados em perfeitos e imperfeitos. E aí nós vamos dizer o seguinte: sinônimos perfeitos são aquelas palavras que têm significados idênticos. Vamos observar aqui as palavras após e depois. Na frase Diego chega somente após as 18 horas e na segunda frase Diego chega somente depois das 18 horas. Após e depois são palavras sinônimas e sinônimos perfeitos. Por quê? Porque ao substituir após e por depois, nós temos o mesmo significado, não temos nenhuma alteração de sentido dentro da frase. Por isso que eles são chamados de sinônimos perfeitos. Eles têm o significado de uma palavra e de outra, ela é perfeitamente encaixa-se em qualquer frase que eu possa substituí-la. Outra palavra também que é considerada um sinônimo perfeito: morrer e falecer. Vejamos, ele faleceu às 9 horas do dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Na segunda frase, ele morreu às 9 horas do dia 14 de setembro no Hospital Santa Cecília. Então, morrer e falecer também são sinônimos perfeitos, porque eles têm significados idênticos, muito próximos, ok? E aí nós também vamos ter os que nós podemos chamar de sinônimos imperfeitos. Vejamos, percebam bem a diferença de um e de outro. Sinônimos perfeitos, significados idênticos. Sinônimos imperfeitos são palavras que têm significados muito próximos. Olha a diferença aí. Nos perfeitos, eu tenho um significado idêntico. No imperfeito, são significados próximos. Eles são próximos ali. Porém, não são idênticos. São também considerados imperfeitos porque não podem ser substituídos nos mais variados contextos de discursos. Ou seja, nos sinônimos imperfeitos, em um contexto, ou seja, em uma dada situação, você poderá utilizar uma palavra sinônima, mas, porém, em outro, você já não vai conseguir utilizar. Então, vai depender do contexto da frase. Vejamos, feliz e alegre, eles têm significados próximos, ok? São exemplos de enunciado em que não há alteração de semântica essas duas frases. Ó. Mariana ficou muito feliz com o presente. Mariana ficou muito alegre com o presente. Nessas duas frases, nós não temos alteração da semântica, do sentido. Mas vejamos, exemplos de enunciados que sofrem uma sensível alteração. Eu sou muito feliz, eu sou muito alegre. Não existe uma diferença da pessoa ser muito feliz e ser muito alegre, porque quando a gente diz que eu sou muito feliz, você pensa numa sensação longa, né? Uma sensação duradoura. Quando você, eu sou feliz, significa o quê? Que a sua vida inteira você é feliz. Mas quando você diz eu sou muito alegre, qual o sentido que você tem aí? Um sentido é o tempo mínimo, né? Passageiro. Eu sou alegre aqui, pronto. Mas o feliz, você pensa em algo mais duradouro, ok? Outro, ouvir e escutar. Na primeira, nós temos o sentido, significados semelhantes. Por exemplo, não consegui escutar o que você estava dizendo. Depois, não consegui ouvir o que estava dizendo. Aí nós temos os significados
bem parecidos, mas em outra situação em que essas mesmas palavras podem sofrer essa alteração. Por exemplo, ouça os conselhos da sua mãe. Quando ele diz ouça os conselhos da sua mãe, está relacionado que a capacidade auditiva de ouvir. Ouça os conselhos da sua mãe. Mas quando eu substituo esse ouvir por escutar, eu vou ter escute os conselhos da sua mãe. Está relacionado ao quê? A ouvir e a ouvir com atenção e seguir os conselhos. Então, quando eu substituo, no primeiro exemplo que nós temos, não consegui escutar o que estava dizendo, não consegui ouvir o que estava dizendo, nós temos duas frases que eu posso substituir, ouvir por escutar, e eu não vou ter uma diferença no significado. Não vai fazer diferença nesse contexto aí. Porém, quando eu utilizo esses mesmos sinônimos em outras frases, em outra frase como ouça os conselhos de sua mãe ou escute os conselhos de sua mãe, eu tenho uma alteração aí mínima, mas existe uma alteração de significado. Por quê? Quando eu falo em ouvir os conselhos, né, eu estou falando só do fato de ouvir, a capacidade auditiva. Mas quando eu digo escutar, ele está dizendo além. Escute, né? Você vai ouvir e você vai seguir os conselhos de sua mãe. Você vai dar atenção. Então, nós temos aí uma mínima diferença, alteração de sentido, mas que vai ser muito importante na construção do texto de vocês. Então, por isso que nós temos sinônimos perfeitos, são aqueles que têm o significado entre uma palavra e outra idênticos, e nós vamos ter os sinônimos imperfeitos, que ora eles vão poder ser substituídos dentro de um contexto e outro momento não deverá ser substituído. Por quê? Vai sofrer uma alteração de sentido, ok? E aí nós vamos chegar, falamos dos sinônimos, que são palavras que têm significados e sentidos diferentes, que podem ser perfeitos e imperfeitos. Agora nós vamos falar das expressões antônimas. Vamos lá? Antônimos designam palavras de sentido contrário, oposto. O ramo da semântica que se dedica ao estudo dessas palavras é a antonímia, ok? O termo originado do grego se refere à junção das palavras antes, que quer dizer contrário, e onímia, que diz respeito a nome, ou seja, o contrário ao nome. Aí vejamos, são antônimos os vocábulos que, além de diversos na forma, são opostos quanto ao significado. São opostos quanto ao significado, ok? Exemplo, sim e não, amor e ódio, prazer e desgosto, tudo e nada, fraco e forte. Pode originar-se de um prefixo de sentido oposto ou negativo, bem dizer, mal dizer, progredir, regredir, ativo e inativo, ok? Então, quando nós falarmos, todas as vezes nós falarmos em antônimos, nós estamos falando de palavras com sentidos, significados opostos. Não esqueçam disso. Sinônimos, significados iguais. Antônimos, opostos, diferentes, ok? E aí nós vamos observar esse texto aqui. Observe o texto. Frio pode ser quente, de Jandira Mansur. As coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito da gente ver. Por que será que numa noite a lua é tão pequena e fininha? E outra noite ela fica tão redonda e gordinha, para depois ficar de novo daquele jeito, estrelinha? Depende do quê? Depende do jeito que a gente vê. Uma árvore é tão grande se a gente olha para cima, mas do alto de uma montanha ela parece tão pequenininha. Grande ou pequena, depende do quê? Depende de onde a gente vê. Como será que pode uma colher cheia de doce parecer tão pouquinho que não dá nem para sentir? E cheia de remédio ficar tanto que não dá para engolir? Curto e comprido, bom e ruim, vazio e cheio, bonito e feio, são jeitos das coisas ser. Depende do jeito da gente ver, ok? Então, nesse texto nós podemos ver
várias palavras antônimas. Ó, curto, comprido, bom, ruim, vazio, cheio, bonito e feio são palavras antônimas. O que vale ressaltar aqui, galera, é que nem sempre, principalmente para vocês que estão cursando o ensino médio, nas provas externas, vestibulares, concursos, Enem, nem sempre essas questões sobre sinônimos e antônimos vai parecer explícita para vocês, né? Ah, diga qual é a palavra antônima, qual é a palavra sinônima. Não assim, diretamente. Às vezes pode aparecer. Mas como para vocês, né, de vocês já exige-se um conhecimento maior, conhecimento aprofundado da língua, visto que vocês já estão no ensino médio, é necessário entender o que é isso, entender o que é sinônimo, entender o que é antônimo, gravar esses conceitos e entender dentro do texto, beleza? Vamos lá, vamos exercitar um pouquinho. Essa questão aí eu retirei de um texto de referência, de função referencial. Então, só trouxe a questão para vocês, mas é possível a gente refletir sobre ela, ok? Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo correto para a expressão reflete do na seguinte passagem. A estimativa de alta de preço da energia elétrica em 2015 reflete do repasse às tarifas do custo de operações de financiamento. Segundo parágrafo. E aí ele quer o quê? Que você verifique. Ele não está falando diretamente, sinônimo, antônimo, mas você subentende. Se você vai substituir uma palavra por outra, significa que vai ser um sinônimo com sentido igual, sem perder o significado, o sentido da frase. Então ele quer que você substitua. Por qual dessas alternativas que nós temos aí vai ser substituído e não vai perder o sentido. Não vai perder o sentido da frase. Nós temos decorrer do, reforçar o, impulsiona o, justifica o, garante o. Então você, para responder essa questão, você precisa ir substituindo um a um. O que vocês acham? Nessa questão, nós temos como correta a letra A, decorre do. Olha lá, a estimativa de alta do preço da energia elétrica em 2015 decorre do repasse às tarifas do custo, ou seja, você substitui e não perde nem um pouco da sua frase, ok? A próxima, Enem 2012, poema, O Sedutor Médio. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida? O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes? Luiz Fernando Veríssimo. E aí, ó, no poema, O Sedutor Médio, é possível reconhecer a presença de posições críticas. Aí você vai entender, verificar o posicionamento crítico. E nessa questão aí, nós teremos como correta a B, na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio do título e o advérbio meio no verso final. Ou seja, ele faz essa relação de antônimos, né? Essa ironização para que você perceba essa crítica dentro do texto, beleza? No mais, para anotações, retirar as dúvidas de vocês, acessem o nosso portal Eduque para acessar esses e os demais conteúdos, tá? Tchau, tchau!